Meditando na palavra, no livro, segundo a história de Esther, vimos que Deus mudou a história de Radassa. Radassa, uma menina judia, órfã de pai e de mãe, foi levada como escrava para a Pérsia, sendo criada pelo seu primo Mordecai ou Mardoqueu. Em algumas versões vimos que ele era um primo, em outras vimos que ele era um tio, não importa se ele era um primo, se ele era um tio. O que importa é que Deus usou Mordecai ou Mardoqueu, levando aquela jovem, aquela menina consigo, cuidando dela. E ele aproveitou uma oportunidade para mudar a história do seu povo. Havia um desfile, né, para que fossem escolhidas ou fosse escolhida a próxima esposa do rei Assuero, né? Um concurso de beleza. Então, Mardoquai ou Mardoqueu, ele escreve Radassa naquele concurso. E ele, com muita sabedoria, ele também muda o nome, né? Deus permite que o nome de Radassa fosse mudado. Então, Radassa passou a chamar-se Esther, que significa estrela, que significa luz, né? Aquela que pode brilhar em meio à escuridão. Então, Esther, né, ela participa daquele concurso de beleza e ela é treinada durante cerca de 12 meses, ela é cuidada, ela é preparada para ser uma rainha. Então, existe aí um tempo. E é linda essa história, porque, de fato, Esther foi a escolhida para assumir como rainha o lugar de Vasti. Esther, então, passou a ser uma rainha. Mas, meditando nessa palavra, nessa história, vimos que Deus age com propósitos. Havia um propósito maior, não só de mudar a história de Esther, mas principalmente de mudar a história do povo de Deus. Deus precisava levantar um rei para cuidar do seu povo. E também havia um plano arquitetado por Amã para matar, para destruir, né? Exterminar com o povo de Deus, com o povo judeu. E Mardoqueu, né, ou Mordecai, ele fica sabendo desse plano e ele então fala com Esther. Esther então convoca, né, pede ao seu primo para que ele convocasse o povo de Israel, o povo de Deus, para fazer um jejum, para orar, para buscar a face do Senhor em prol dela, porque ela iria entrar na presença do rei. E assim foi. O povo jejuou, o povo orou, o povo buscou a face do Senhor. Esther também se reuniu com as suas com as suas damas, né, com as suas servas. Ela também ora, ela também busca, ela também jejua juntamente com as suas servas. E ela entra então, sem ser convidada, na presença do rei, de uma forma ousada, de forma sábia, né? No momento certo, ela prepara então um jantar, né? Ela prepara um banquete, convida o rei Assuero, e convida também Amã. E durante então aquele jantar, aquele banquete, ela expõe, né? Ela expõe o plano contra o seu povo. E depois também ela revela, né, ao seu esposo
que ela não era persa, ela era judia, né, e ela, revela para o seu esposo, hã, o objetivo, a razão dela ter omitido, né, essa verdade. O rei então se levanta em prol do povo de Deus, né, faz justiça, né, cuida, honra, né, honra Mardocai, né, ou Mardoqueu, honra esse homem e honra o povo de Deus, cuida do povo de Deus. Que cada mulher, né, que cada mulher, que cada uma de nós também possamos nos levantar como Esté, em prol não só da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, netos, né, esposo, parentela, mas que nós possamos nos levantar em prol do povo de Deus. O povo de Deus está sofrendo. O povo de Deus carece de orações, carece de estratégias, carece o povo clama, né, o povo clama por justiça, o povo clama por socorro. Então, que nós mulheres, nesse tempo, possamos nos levantar como Esther, que todos os dias nós possamos orar, nós possamos clamar e quando Deus nos der oportunidades, que nós possamos ajudar umas às outras, que possamos orientar, que possamos cuidar, que possamos fazer alguma coisa em prol das famílias, em prol das mulheres, em prol das crianças, os mais vulneráveis, dos idosos, dos enfermos. Nós precisamos buscar a face de Deus nesse tempo em prol do seu povo. Amém? Deus nos abençoe com essa meditação. Que história linda! Que se levantem muitas Esther, né, em prol do povo de Deus.